A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais um domingo na presença do Senhor. Hoje vamos estudar mais uma lição da Escola Dominical. Estamos estudando esta revista aqui, que fala A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. Estamos hoje estudando a lição 5, o Lamento de Jó. O texto áureo diz assim: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Então, pelo texto áureo, a gente já pode perceber que a lição fala sobre sofrimento, né? A verdade prática. O sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Nosso texto áureo vai se encontrar no livro de Jó, no versículo 1 ao 26. Nessa parte do texto, do livro de Jó, nós encontraremos um momento, depois de todo o drama vivido por Jó, que foi estudado na lição passada, que a nossa professora Luciene esteve ministrando. Agora nós estaremos estudando o lamento de Jó. Depois de todo esse sofrimento, de todas as tribulações passadas por ele, que todos os irmãos que estão estudando a lição e que já leram esse livro ou que já ouviram alguma pregação sobre o livro de Jó, vai perceber que o sofrimento dele não foi um sofrimento normal, né? Foi um sofrimento que se deu, primeiramente, um questionamento espiritual, no mundo espiritual, em que Satanás questiona a integridade de Jó a Deus, e devido a isso, Satanás falou: tira tudo quanto ele tem, e tu verás que ele há de te amaldiçoar na tua face. Então, Deus permitiu que Jó fosse e tocasse em todos os bens que o patriarca Jó possuía, que ele era possuidor de muitas fazendas, muito gado, muitos animais. Ele tinha uma vida muito próspera, uma família muito próspera. Ele tinha 10 filhos, 7 filhos homens, 3 mulheres. Ele gozava de uma boa convivência na sociedade, ele tinha muitos amigos, né? E nesse momento aqui, do drama de Jó, ele já estava num lugar retirado, né? Afastado, e ele jazia ali com muitas feridas em sua pele, porque o inimigo havia o ferido do alto da cabeça à planta dos pés, com uma chagas purulenta, e ele já estava ali muito triste pela perda de 10 filhos e tudo aquilo que ele possuía. E agora, Jó, ele não sabia a causa disso tudo, né? O que tinha acontecido para que ele viesse todo esse mal sobre a sua vida, né? Então, nesse momento, nesse capítulo que nós estamos estudando, no capítulo 3, Jó, ele começa
a se lamentar, né? Primeiro momento, nós vamos ver aqui no primeiro tópico que esse primeiro momento ele lamenta pelo dia que ele nasceu. Ele diz: por que nasci? Ele pergunta: por que nasceu? Então, amados, o sofrimento do patriarca Jó foi tão grande que ele começou a entrar numa profunda depressão. Sabemos que a depressão ela é uma doença do século, né? Desse século, que muitas pessoas ela vivem, muitas das vezes até mesmo depressão, sem a causa, né? Às vezes ela tem tudo o que quer, tem uma boa família, tem filhos, tem saúde, tem tudo, tem um bom emprego, mas ela entra numa patologia clínica, num, num momento, muitas das vezes é uma deficiência de um hormônio, alguma coisa, ou alguma coisa que ocorreu na sua vida que desencadeia uma depressão. Mas essa depressão que Jó vivia agora nesse momento é pelo momento que, que abateu sobre ele de provação, né? Ele, na verdade, ele estava sendo provado espiritualmente. Mas a provação dele era tão grande que nesse momento ele começa a questionar o dia que ele nasceu. Aqui no tópico 1 diz assim: a dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Aqui fala poesia porque o livro de Jó ele é um livro poético, né? Então, nos versículos, muitas expressões ela vêm de forma poética. E uma dessas expressões foi nesse lamento de Jó. No subtópico 2 diz assim: que em um lugar de memória viesse o esquecimento. Nesse momento de dor, Jó não amaldiçoou Deus como Satanás previa. Em vez disso, amaldiçoou o dia do seu nascimento. No subtópico 3 diz que em vez de ordem viesse o caos. Mencionamos o desejo de Jó para que o dia do seu nascimento não tivesse entrado no calendário e que dessa forma tanto esse dia como essa noite jamais tivesse existido. Então, amados, um resumo desse primeiro tópico que nós estudamos é o primeiro lamento de Jó revela seu desejo de esquecer o dia que nasceu. Era tamanho o sofrimento desse homem que ele desejava esquecer esse dia. Amados, já no tópico 2, diz assim: segundo o lamento de Jó, por que não nasci morto? Nós vamos ver aqui que Jó passa a reclamar não por ter nascido morto. Para ele nascer morto teria sido melhor que ele existisse naquelas condições. Então, ele queria ter sido um aborto. Então ele estaria livre de tribulações, de sofrimento, né? E quero salientar aqui com os irmãos que quando no livro aqui de Jó ele diz que ele preferia ter sido um aborto, não está de maneira nenhuma querendo dar ênfase ou autorizando o aborto de maneira nenhuma, mas Jó, ele preferia não ter existido do que ter passado por tamanhas
dificuldades e tribulações. E aqui no versículo, no tópico 3, terceiro lamento de Jó, por que continuo vivo? Vale a pena viver? Nessa terceira sessão do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta. Por que se dá luz ao miserável e a vida aos amargurados de ânimo? Então, amados, em tudo isso aqui que Jó se lamentava, do dia que ele havia nascido, o fato dele querer ter sido um aborto, por causa de tanto sofrimento, mas Jó de maneira nenhuma, de momento nenhum, ele atentou contra a sua vida. Mesmo incentivado pela sua própria esposa, que disse: amaldiçoa-se teu Deus e morre, e mesmo tendo tido tamanho sofrimento, que foi a perda de 10 filhos de uma vez, e ter perdido todo o seu patrimônio, toda a sua riqueza, e agora está num dilema, né? Porque ele questionava o que estava acontecendo para ele estar vivendo isso tudo, né? Então, hoje, naquela época, porque Jó, ele viveu mais ou menos na época após Abraão. Então, Jó, ele não era judeu, né? Porque naquela época ainda nem existia o povo judeu. Existia ainda os patriarcas, né? Mas ele vivia naquele mundo árabe, mas ele tinha um conhecimento de Deus, mas não tinha o conhecimento que nós temos hoje da palavra de Deus, de tudo que foi nos revelado até hoje, né? Principalmente depois que Jesus veio, que trouxe os evangelhos, que nós temos agora as cartas paulinas, que nós temos as cartas dos apóstolos, né? Que são livros que foram inspirados pelo Espírito Santo, que nos dá um alento, nos dá uma certeza, nos orienta, né? Acerca das provações, acerca das dificuldades, né? Tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Então, Jó não tinha nada disso. Ele tinha, sim, certo conhecimento de Deus, ele buscava o Senhor, ele oferecia sacrifícios que eram oferecidos naquela época, mas ele não tinha todo esse vasto conhecimento que nós temos. Por isso, para ele foi muito mais difícil. Mas o apóstolo Paulo diz, em Romanos 8, 18, certo, nesse versículo, ele diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, meus amados irmãos, creio que se Jó tivesse revelação da palavra que nós temos hoje, ele ia passar por essas tribulações muito mais confortável, porque ele ia saber de tudo aquilo que Deus já tinha preparado para os seus santos, né? Da glória que Deus teria preparado para os seus santos. Como o apóstolo Paulo aqui, que estava agora passando por grandes tribulações, prisões, perseguições, mas ele disse essa palavra, né? E ele disse muito mais ainda, ele disse: quem nos separará do amor de Cristo, né? E ele cita várias aflições que podem vir e abater sobre o ser humano, né? A morte, a fome, a nudez, perseguição, né? Ele vai citando várias dificuldades ali, mas ele diz assim: nada nos poderá separar do amor de Cristo. Mas é interessante que lá na frente nós vemos também o próprio Jó dizendo assim, não nesse lamento, mas depois, muito, que ele vai tendo
os questionamentos com os amigos, né, que vêm para consolá-lo, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, né, e que por fim ele se levantará. Ele foi até profético, né, nisso, né, porque isso faz uma certa alusão ao nosso Messias, né? E, e ele diz também um versículo muito interessante: ainda que ele me mate, nele eu crerei, né? Então, nós temos muitas outras pessoas que passaram grandes tribulações. Né? Nessa revista aqui cita, né, na revista que nós estamos estudando na lição de hoje, a tribulação que o profeta Elias sofreu, né? Que ele foi perseguido por Jezabel, por ele ter se mostrado contra os profetas de Baal, por ele ter matado os profetas de Baal, ele sofreu grande perseguição, né? Nós vemos também Abacuque, né? Que passou também por grande dificuldade, mas depois, quando ele aprendeu, ele disse, né? Ainda que a figueira não floresça, né? Nem na vide haja o fruto, nem que na malhada venha faltar o gado, né? Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então, nós vemos que no lamento de Jó foi um momento que ele viveu de grande dificuldade, mas em tudo isso que ele disse, ele não murmurou e ele não amaldiçoou Deus. Ele amaldiçoou, sim, o dia do seu próprio nascimento, né? Porque ele dizia que ele preferia ter nascido morto do que passar por tantas dificuldades. Até nós, amados. Qual de nós gostaria de passar por tamanha dificuldade como Jó passou, né? Creio, não gostaria nem de tocar nesse assunto, mas muitos irmãos já perderam filhos, né? Muitos já perderam emprego, muitos já tiveram casamentos desfeitos, muitos já perderam saúde, acidente, muitas coisas que nos abatem, né? E a gente sabe o quanto que isso afeta a nossa alma, né? Por quê? Porque nós somos vasos, né, de barro, nós somos feitos do pó da terra, né? E nós estamos limitados na matéria, né? Na nossa própria carne. Mas temos a esperança num Deus vivo e fiel, que disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Então que nós tenhamos a fé, a certeza de que tudo que nós podemos passar nessa vida, todas as tribulações, dificuldades, elas são para o nosso crescimento espiritual. E nós possamos enxergar e ver que Deus está conosco. Ele diz na sua palavra: se passares pelos rios, eles não te submergirão. Né? Se passares pelo fogo, as chamas não arderá em si. Então, o Senhor está conosco em todas as nossas dificuldades. Todas. Sabemos que muitas pessoas desses últimos dias têm cometido suicídio porque passam
por muitas dificuldades e acham que o suicídio vai ser uma saída. Mas Jó, apesar dele ter amaldiçoado seu dia, o dia que ele nasceu, ele não buscou o suicídio. Ele aguardou em Deus, até que Deus se manifestou a ele, né? E deu vitória a ele. Amém, amados? E que os irmãos possam meditar nessa palavra, nesse estudo, e que Deus possa dar vitória a cada um dos nossos amados irmãos que estão passando por lutas, por tribulações, sabendo que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Não se esqueça, nesse dia teremos hoje, nesse domingo, a nossa Santa Ceia. Convidamos a todos os nossos irmãos e que cada um de vocês possam levar um visitante, né, para poder participar conosco desse grande momento de glória e louvor. Amém? Que Deus possa abençoar todos os nossos amados irmãos. Um bom domingo a todos.